E dando continuidade à programação, convidamos como chair do painel Vaccines for 2050, The Next Frontiers in Biotechnology, o assessor científico sênior de Biomanguinhos, Akira Roma. Ele é doutor em Ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possui especialização em Virologia pelo Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, como bolsista da Organização Pan-Americana de Saúde. É graduado em Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, foi presidente da Fiocruz e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, vice-presidente de tecnologia da Fiocruz e diretor de Biomanguinhos em 2 períodos. É pesquisador emérito da Fiocruz e vice-presidente de biotecnologia da Abifina. Foi eleito como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo em vacinas. Como palestrante deste painel, convidamos o diretor científico da Fundação Biotecnopolo de Siena, Rino Rappuoli. Ele é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Siena, na Itália, foi cientista convidado da Universidade Rockefeller e na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. É fundador do Instituto GSK de Vacinas para a Saúde Global. É professor honorário de Vacinologia do Imperial College de Londres e professor sênior de Biologia Molecular na Universidade de Siena. Está entre os líderes científicos mundiais dedicados à sustentabilidade da saúde global. Com a palavra, senhor Akira Roma. Eu prefiro falar em pé. Obrigado pelas apresentações e teremos agora uma fala do Dr. Rino Rappuoli, e um grande desafio que seria, para mim, seria impossível falar vacinas para 2050. Mas, com certeza, o Dr. Rino Rappuoli, ele, com a experiência dele, com a vivência dele, com o trabalho que ele já tem, ele desenvolveu várias vacinas, né? Várias vacinas. A engenharia reversa, por exemplo, para o desenvolvimento da vacina da sorogrupo B, da meningite. Né? Então, e entre outras coisas. O Dr. Rino Rappuoli é nosso velho conhecido, esteve já conosco em outros tempos. Portanto, eu não quero tomar mais tempo e aproveitar o tempo dele para a gente aprender mais e ver como vai ser esse desafio para 2050. Dr. Rino, please, you have the floor. Well, thank you. Thank you, Dr. Akira. It's always a great pleasure. É um prazer estar aqui. Eu quero dar os parabéns a vocês por organizar esse simpósio, mas também por falar da importância das vacinas no Brasil. O histórico das vacinas sempre foi... O Brasil sempre esteve disposto a colaborar e a inovar na ciência. Realmente é fantástico. E a sessão que nós acabamos de ter com relação ao G20, estamos organizando eu acho que isso será muito importante, que nós possamos coordenar as nossas iniciativas e para que os tomadores de decisão, formuladores de decisão, tenham as informações necessárias para o seu processo de tomada de decisões. Hoje eu vou falar de vacinas.
Quando eu falo de vacina, eu sempre tento começar com esse slide para justamente ilustrar as tecnologias que são usadas para fazer vacinas. A maior parte das vacinas ao longo de 2 séculos foram feitas com essa tecnologia aqui embaixo, que é basicamente o que eu chamo de vacinologia empírica. Significa que no início, para fazer vacinas, basicamente você tinha um vírus, bactéria, um parasita, um patógeno, matava e injetava, ou atenuava e injetava. Essa foi a vacinologia empírica de 1965 até muito depois. Quando a Kira e eu começamos a fazer vacinas, essas eram as únicas ferramentas que nós tínhamos até o final da década de 70, e algo aconteceu. Na década de 80, começamos a ter a primeira revolução de tecnologias, a biologia molecular, o DNA recombinante. Então, nós obtivemos as vacinas de conjugação aqui, então surgiu a genômica, e hoje nós temos essas novas tecnologias que estão sendo utilizadas. A Kira e eu vivenciamos todos esses períodos. Basicamente, muitas coisas da década de 70 eram impossíveis e se tornaram possíveis, e hoje a maior parte de vocês, jovens, não acreditam que essas coisas não eram possíveis naquela época. É fantástico realmente o que aconteceu ao longo de todo esse tempo. E, obviamente, cada onda de tecnologias, nós conquistamos novas doenças a cada onda de tecnologia, e essa é a beleza disso tudo. O que eu vou fazer hoje, eu vou passar pelos passos principais que basicamente transformaram o campo da vacinologia. Não vou mencionar todos eles, apenas os mais importantes, e, na minha opinião, nós temos aqui a vacinologia reversa, estrutural e sintética, a biologia sintética. E, no final, vamos analisar o que nós esperamos ter no futuro. A vacinologia reversa basicamente começou, na verdade, em meados da década de 90 do século passado. A razão para isso é que nós, nos nossos laboratórios, em tantos outros grupos ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil, estávamos trabalhando, tentando fazer uma vacina para imunococos B. Testamos todas as tecnologias disponíveis, a abordagem genética, a abordagem química, e matando bactérias, e todas as tecnologias disponíveis então foram testadas. Não funcionou. E houve um momento em que, basicamente, era impossível fazer vacinas, pelo menos com a tecnologia disponível, então. E não chegou um ponto em que Carl Venter descreveu uma nova tecnologia, que era basicamente a sequência de genoma da bactéria. E, claramente, foi uma tecnologia revolucionária. E nós dissemos, se é possível sequenciar o genoma, talvez, se tivermos a sequência da bactéria, descobriremos no genoma as coisas necessárias para fabricar a vacina, que essas coisas são impossíveis hoje. Naquela época, eu visitei o Renton nos Estados Unidos e fizemos uma aliança. A aliança, basicamente, esse Craig Venter era o melhor especialista no sequenciamento de genomas naquela época. Richard Maxon Oxford também fazia um trabalho parecido. Basicamente, a ideia era Craig Venter fazia o genoma, nós interpretávamos o genoma, tentando ver o que se poderia fazer para produzir vacinas, e nós pedimos ao computador que calculasse os genes que poderiam ser utilizados para moléculas de vacina. O computador analisou 600, expressamos as 600 genes, tinham sucesso em 350, e 91 realmente funcionava. Eram candidatos potenciais para a vacina, 28 eram candidatos excelentes, e os 3 selecionados no final
finalmente levaram à fabricação da vacina. A vacina era impossível com a tecnologia disponível na época anterior. Foi a primeira vez que a genômica foi usada para descobrir algo que nós não poderíamos fazer antes. Isso foi em 1978, 79, a Idade da Pedra, levou um mês para fazer um genoma. Hoje em dia você faz centenas e milhares de genomas em um dia. Ou seja, as coisas aceleraram e se aprimoraram. Foi a primeira vez que nós tivemos o genoma, os grandes dados, Big Data, para fazer algo que era impossível em épocas passadas. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar aqui é a vacinologia estrutural. A genômica, quando eu comecei, basicamente, sequenciar 200 bases de DNA, levou 6 meses a primeira vez. Quando eu comecei a fazer a estrutura da proteína, por exemplo, estava levando 1 ano, 2 anos. Muitos cientistas passavam a vida inteira para estruturar uma proteína. Mas então, em 2007 e 2008, se tornou claro que esse processo de estruturação de proteínas estava cada vez mais fácil. É fácil cristalizar a proteína e, basicamente, usar a microscopia. E, no momento, ficou claro que seria possível ter realmente um mapeamento da estrutura da proteína de forma rápida e ágil. Bom, as proteínas estruturadas foram muito importantes na nova fase agora. Por exemplo, aqui nós temos um vírus, como tantos outros, é um vírus típico com proteínas na superfície, são o spike, a coroa, a proteína F. Então, ela é responsável por muita mortalidade de recém-nascidos em países de baixa renda e muitas hospitalizações de crianças nos 6 primeiros meses de vida em países de renda média e alta. É importante que, na década de 60, eles queriam fazer uma vacina. Fizeram uma vacina em 1967, 67, testaram, foi um desastre, não funcionou. E, desde então, muitas vezes tentaram refazer essa vacina na década de 70, 80, 90, no início do século 21. O último fracasso foi em 2019, ou seja, ontem praticamente, né? 2019. Nós fracassamos por mais de 50 anos. E a pergunta era, por quê? Por que a ciência não ajudou? E a razão principal é que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E eu vou falar a vocês o porquê disso. Você vê nesse slide, por exemplo, a estrutura da proteína, que é a proteína F, está na superfície do vírus. Se você tem anticorpos para essa proteína, você está protegido. E as pessoas tentaram fazer vacinas com anticorpos presentes no vírus vivo, vírus atenuado, mas ninguém sabia a razão pela qual não estava funcionando essa vacina. Aí, no final, depois um grupo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, do Bama Graham e Jesse McLachlan, e os jovens cientistas que trabalhavam com eles pegaram um anticorpo que se ligava à proteína e isso criava uma estrutura de cristal aqui, que nós temos a confirmação, e ele se ligou ao anticorpo. Ao mesmo tempo, o nosso laboratório estruturou a proteína e ele tinha esse formato, a sequência de proteínas. Qual era o problema? O problema era que a proteína na superfície do vírus é assim, é a peptídea, mas ela é muito instável. E se você fizer uma vacina com essa proteína, você vai tomar um café e você volta, a proteína já foi embora, porque essa proteína passa desse formato para aquele formato ali. O problema é que essa proteína é uma boa vacina e aqui não temos mais uma boa vacina. Por 50 anos estávamos trabalhando com as proteínas erradas. A proteína é a mesma, mas nós estruturamos a proteína da forma equivocada. Quando as duas estruturas ficaram conhecidas
em 2013, como é que nós estabilizamos a proteína assim, desse jeito aqui. Aqui embaixo, aqui nós temos os diferentes formatos. Aqui nós temos a estrutura da proteína que você quer fazer como vacina e aqui nós temos a proteína que nós não queremos. Como é que você quer? Como é que você tem a proteína que você quer? Olhem para esses dois aminoácidos aqui. Estão muito distantes na proteína que você não quer, certo? Olha como eles estão próximos nessa estrutura aqui. Logo junto ao outro. Justin McLachlan mudou 2 aminoácidos em 2 sistemas com essa proteína não pode se movimentar mais quando ele estabeleceu uma ponte entre os 2 aminoácidos. E aí nós temos a vacina. 50 anos de fracassos. E eu digo a vocês, os meus netos de 6 anos, se eu mostrar aqui para vocês, vão dizer, coloca uma cola entre os aminoácidos, eles ficam juntos. Falar isso agora é fácil, durante 50 anos não era possível. Nós não tínhamos a ciência para tanto e hoje sabemos o que deve ser feito. Temos a ciência molecular. A consequência, isso em 2023, basicamente temos 2 vacinas aprovadas pelo FDA, uma para mulheres grávidas e outra. Não, agora nós temos o conhecimento, parece fácil, não é? Mas depois de tantos anos, de tantos erros, a próxima onda, Jason McClellan, a pessoa que fez a engenharia da proteína do RSV, em 2017 ele estava trabalhando em algo que ninguém se importava em fazer, que era o MERS, era o coronavírus de camelos na Arábia Saudita. Ninguém estava interessado. E ele olhou a proteína na superfície do vírus, ele descobriu que quando você olha no microscópio, algumas proteínas tinham esse formato e outras tinham a estrutura correta. Ninguém se importa com o coronavírus do camelo da Arábia Saudita, mas ele disse, um dia nós vamos fazer uma vacina para coronavírus e temos que estabilizar essa proteína. E agora ele analisou esses 2 alfa aqui, que são conectados com essa ponte, basicamente, e quando eles moveram para a pós-fusão, passaram desse formato para o outro formato. Então, basicamente, ele estava dizendo, como é que eu produzo isso, como é que eu possibilito essa mudança? Aqui nós temos o formato e que bloqueia, e pronto. Ninguém estava interessado nisso em 2017, mas em 2020, quando surgiu a Covid, esse estudo, que ninguém queria nem ler em 2017, foi o principal estudo que fez com que fosse possível as vacinas contra a Covid. E a vacinologia estrutural. Você vê como é importante. Agora eu vou falar um pouco de como é que nós passamos da vacinologia reversa para a biologia sintética e o que eu chamo de vacinologia digital. E para fazer isso, eu quero voltar a 2009. Nós tivemos outra pandemia, a da gripe suína. Lembra, em 2009, a gripe suína não foi tão severa, muitos já até esqueceram dela, mas para nós que estávamos trabalhando em companhias que fabricavam vacinas, era um momento muito importante. 2009, gripe suína. Nós temos aqui o vírus que foi descoberto no México e depois no sul dos Estados Unidos. Eles nos chamaram no NIH, falaram, precisamos de uma vacina. Nós sabíamos como fazer vacinas contra a gripe e começamos a fazer uma vacina naquela época contra esse vírus. O vírus, felizmente, estava nos Estados Unidos e para fazer uma vacina contra o vírus da gripe, você tem que adaptar o vírus e leva alguns meses. O vírus foi para o CDC nos Estados Unidos, o CDC devolveu o vírus para nós, para que nós começássemos a produzir a vacina e fizemos a vacina. Na verdade, fomos mais rápidos fazendo a vacina do que
do que eles queriam, porque nós tínhamos os ovos prontos, tínhamos o equipamento, e em 5 ou 6 meses já tínhamos uma quantidade suficiente de vacinas, fizemos centenas de milhões de doses. Mas quando tínhamos uma quantidade suficiente de vacinas, foi muito ruim, porque o vírus atingiu esse pico muito antes de nós obtermos a vacina, então já era muito tarde. Nós pegamos a vacina, produzimos, interagimos com os ministérios da saúde no mundo inteiro, todos eles diziam, precisamos de uma vacina, e um mês depois disseram, nós não precisamos mais da vacina de vocês. E basicamente foi muito frustrante, a mensagem era clara, nós precisamos trabalhar mais rápido. Basicamente isso foi 2010, em 2011, 2012, todas as pessoas trabalhando na gripe ou em vacinas tinham em mente a necessidade de trabalhar mais rápido. A coisa seguinte que aconteceu, o dia da Páscoa de 2013, o Centro Chinês de Controle de Doenças basicamente colocou no website a sequência do vírus da gripe H7N9, que já havia matado 3 pessoas na China e tinha todas as propriedades do vírus da gripe e tinha potencial de se tornar uma pandemia. Estávamos já ressabiados com a pandemia da gripe suína e, basicamente, que havia acontecido alguns anos antes, basicamente, os alarmes soaram, precisamos fazer uma vacina, como em 2009. O problema era que, dessa vez, o vírus estava na China e vários meses depois de que o vírus saiu da China, nós começamos a adaptar os ovos e basicamente decidimos adotar uma abordagem completamente diferente. A abordagem foi a seguinte. No domingo, basicamente, os chineses colocaram na internet a sequência do vírus e, na manhã de segunda-feira, o laboratório em San Diego, na Califórnia, fez o download dessa sequência e começou a fazer 2 genes sintéticos. Na noite daquela segunda-feira, esses 2 genes tiveram expressão e na manhã de terceira-feira, eu cheguei em Boston, tínhamos nossos laboratórios onde trabalhávamos. Basicamente, pegamos esses genes sintéticos e começamos a fazer 2 vacinas. The other thing, we made RNA to make, and by Saturday, the same week, we had both vaccines. We had the virus to make to make a conventional vaccine, growing in eggs or growing in cell culture, and we had an RNA vaccine ready to go. Well, that was interesting. We had the vaccine, we had never seen the virus. And then we immediately came, this is a slide that Phil Dulmitzer made at that time, and said, but why are you so stupid? We are shipping around viruses from one country to another through custom difficult virus. It's so easy. We only need to ship the sequences. And that was the moment I thought we changed from what I call analog. Mudaram o que eu chamo de vaccinologia analógica para vaccinologia digital, porque para conseguir fazer uma vacina você precisava do vírus ou uma bactéria ou um patógeno. E agora você só precisaria de uma sequência, o sequenciamento de um jeito. Você usa passam e você pode ter uma vacina feita pelos 2 e você não pode fazer mais nada. Isso é mais ou menos, não é tão difícil e é um pouco de ficção científica. Em 2050,
nós vamos ter uma colônia em Marte, como vocês sabem, pelo menos é o que eles dizem. E, basicamente, agora você tem uma pandemia e uma emergência, por exemplo, sanitária, e até aquele momento a gente vai ter resolvido todos os problemas de desigualdade e todos terão acesso a vacinas, então você só precisará de um computador para projetar. Which will be present in every single part of the world, and this robotic station will make a vaccine. So it will not be a vaccine for US and one for Africa, Asia, Latam. Every place will have a robotic station that's going to make a vaccine. But we also have a colony in Mars. Now, a colony in Mars, if you want to send a vaccine there, with a shuttle, it's going to take 9 months. But if you actually send the sequence by information, it's going to take 2 days. So, and you say, well, this is science fiction. It's true, but to me, the science fiction is more the colony in Mars than the rest. It's not impossible. It's coming. So that's science fiction. Back to reality. When in January 10, 2020, still the Chinese Center of Disease Control, George Gao, the man who talked yesterday to us, put on the internet information of COVID, of the SARS-CoV-2 virus. Basically, this time there were more or less 350 labs worldwide that were able to do what we had done in 2013, download the sequence and make a synthetic gene. And then the synthetic gene was... Então, o gene sintético foi usada para fazer uma vacina mRNA e nós pudemos fazer um ensaio clínico. Então, isso foi colocado num vetor viral ou um vetor DNA. Então, depois de 3 meses, você tem a vacina. E para adultos, você põe o gene sintético e outras células e feitas de proteína e combinado com um adjuvante, então você leva para o ensaio final. Mas tudo começa com um gene sintético. E eu não vou passar sobre o que aconteceu depois, sobre as vacinas de Covid, vocês sabem mais que eu. Mas o que eu queria fazer umas reflexões aqui sobre o que aconteceu. As vacinas de Covid eram basicamente... A primeira foi feita em Wuhan. E as pessoas falam, não funcionam, o que estava infectado deu errado. E aí, voltando nesse congresso de imunologia, e você considera essa linha vermelha que é o formato da resposta do anticorpo. Então, quando você usa 2 doses muito próximas, a resposta aumenta e depois ela diminui novamente. Depois de 5 ou 6 meses depois, ou até alguns anos depois, você dá uma outra dose da vacina de reforço, e então esse pico vai muito alto e ela nunca volta mais a esse nível mais baixo. Então, aqui embaixo é o número de unidades de anticorpos que precisa para neutralizar o vírus original. Então, o vírus não mudou. Basicamente, você tem uma vacina que vai durar a vida inteira. Mas depois, então, você tem muitas variantes e você tem a Delta, por exemplo, você precisa de 76 unidades para ser neutralizada. E a segunda imunização, você precisa de outra dose de reforço. E a Omicron precisa de 1.146 unidades. Então, basicamente, você tem essa condição que as novas variantes, quando você dá a vacina, basicamente você dá um impulso e você tem um pico, então a vacinação protege de infecções por alguns meses, depois você fica suscetível de novo. Então, as antigas vacinas que a gente tem, elas protegem muito bem de doenças sérias, doenças graves. Então, eu mencionei isso há 2 dias, então eu queria lembrar
que a tecnologia era importante para a gente conseguir ter uma velocidade e era criada pelo setor privado, basicamente, e permitiu passar pelas fases 1 a 4 em sequência, o que levava 20 anos para fazer uma vacina. E agora tudo pode ser feito em paralelo e as vacinas foram feitas em 10 meses. Não começamos a avançar para o futuro e a gente começou a fazer, as pessoas tentam fazer vacinas contra o câncer há muito tempo, há muitos anos, e até agora a gente não conseguiu, infelizmente. Parece que a gente estamos indo agora na melhor direção, na direção correta, porque tem um ensaio que está sendo feito e você tem um controle. E aqui é uma colaboração entre a Moderna e a Merck, e basicamente o que eles tratam um melanoma em estágios 3 ou 4, e pegaram 157 pacientes que tinham tirado cirurgicamente seus cânceres, e 50% dos pacientes receberam o tratamento clássico para melanoma, que são inibidores, os inibidores contra PT1, e a gente sabe que isso é praticamente um milagre para o câncer. E os outros 50% eles deram um inibidor, mas eles deram uma vacina personalizada. Essa vacina, eles pegaram o sequência genômico do tumor e pegaram o sequenciamento genômico de um tecido saudável, e através de inteligência artificial converteram as células epiteliais, que é diferente entre o câncer e a célula saudável, e fizeram uma vacina como uma salsicha, então com 54 epítopes, e conseguiram fazer uma vacina, e os resultados foram incríveis. A vacina do câncer reduziu as recorrências ou morte por 55%, comparado com as outras que já estavam sendo bem feitas, estavam fazendo bem porque estavam usando bons inibidores. Então a gente precisa esperar, eles estão na fase 3 agora. Mas isso é a primeira vez que a gente vê algo como como uma vacina contra o câncer que está começando a surgir. Então, o que a gente vai ver no futuro? A gente vê toda a tecnologia que foi acumulada, e olhando para as vacinas no futuro, se você vê o design das vacinas, e tudo isso será feito por inteligência artificial e tudo mais. Isso não é o futuro, isso já está acontecendo, é o presente. Isso está acontecendo agora. E nós não colocamos nenhuma molécula inativa no desenvolvimento de uma vacina, porque quando a gente isola as moléculas, elas são instáveis, elas podem sofrer clivagens, e agora a gente desenha para a inteligência artificial para eles estabilizarem aquela molécula. E aí a gente consegue ter um resultado da forma que a gente precisa, da forma correta. Então, esse já é o futuro que está acontecendo agora. Então, em relação à produção, você tem a fermentação, o preenchimento, todas essas coisas que podem ser feitas através da robótica. Então, quando você vê a robótica, você tem um desempenho na operação, e a inteligência artificial, o machine learning, aprendizado por máquina, o que você quiser ver, isso facilita os processos, menos falhas, e isso está vindo, e isso é uma forma de fazer o processo
e na vida real, e aí você pode comparar e melhorar continuamente tudo. Isso vai acontecer. E você vê a discussão aqui na questão regulatória, e você fala com os otimistas, isso é basicamente são ensaios clínicos que serão revolucionados. Isso pode mudar, os desenhos dos ensaios vão mudar, todas as etapas vão mudar, tudo vai mudar. E se você conversar com os outros, eles podem ver com as agências reguladoras, eles falam, a gente está muito feliz com esses ensaios que estão sendo feitos, com as estatísticas por trás. A gente não quer que uma inteligência artificial que a gente não conhece, que tipo de viés que eles podem trazer para o processo. E eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas vai ter um impacto aí. A gente precisa ser cuidadoso, porque as agências regulatórias estão preocupadas com pacientes, e eu também, eu quero ver os dados reais, eu não quero ver um dado simulado. Então, essa é uma discussão que vai acontecer. E, de novo, em Siena, a gente está juntando 100 pessoas para discutir como que a inteligência artificial vai impactar as vacinas. Objetivos múltiplos com todas as tecnologias. E aqui a gente dividiu todas as vacinas possíveis, desde muito fáceis em verde, as um pouco mais difíceis em amarelo, as mais difíceis, mais possíveis em marrom, e os nossos limites que a gente tem hoje, que são tecnicamente impossíveis em vermelho. E aí eu vou falar dessas em verde, que são as vacinas que a gente tem hoje, a maioria, pelo menos. E são as vacinas que a gente pode fazer, mas para a gente poder fazer essas vacinas, a gente precisa vacinar pessoas que já estão imunizadas. Então, não é tão fácil assim. E então, em marrom são aquelas que eram impossíveis há 2 anos, e a ciência nos ajudou. Então, a zoster, por exemplo, nós somos infectados pelo vírus da varicela, do zoster, e a gente fica com ele na vida inteira. Então, a maior parte da nossa vida, o nosso sistema imunológico, ele pode controlar esse vírus. E aí, só que quando você tem algum problema de imunidade, o vírus volta a ficar ativo. Isso pode ser feito. Então, a gente pode usar isso, mesma coisa com o vírus Epstein-Barr. A gente não tem uma solução ainda, mas basicamente são essas em vermelho, porque nesse caso aqui, o sistema imunológico foi capaz de controlar durante a vida. Então, o que piora quando você tem um problema imunológico ou se você começa a ficar um pouco mais idoso. Mas aqui, nesse caso, a gente não consegue controlar. Aqui, o HPV, a gente não consegue tratar com vacinas. A gente também tem essas outras doenças que as vacinas não estão funcionando. E eu botei o câncer aqui porque até agora é muito difícil da gente fazer isso. E até para os cânceres, o sistema imunológico já foi derrotado. Então, tudo não só acho que elas vão ser impossíveis, a gente vê a primeira vez acontecer, a gente vê acontecendo no câncer a criação da vacina. Então, o que a gente conclui aqui em relação aos desafios para o futuro, em relação às vacinas, são algumas coisas que a gente pode abordar, tem coisas que a gente não pode abordar, e, de fato, hoje a gente tem tecnologias para fazer a maior parte das vacinas, com exceção daquelas em vermelho que eu mostrei. Então, a pergunta é: quais são os desafios? Ou a gente tem algum desafio? O que a gente faz? Então, ficou muito claro durante a pandemia que a gente precisa de vacinas que durem mais tempo. Então, a duração do sistema imunológico. O que a gente faz? Honestamente, a ciência não tem ideia de como fazer uma vacina durar a vida inteira, ou mais tempo.
Então, a gente tem aquelas CD8 que matam o câncer, que derrotam o câncer. A gente não sabe ainda muito bem como fazer. E a gente também tem essas outras vacinas de tecidos, então a gente não sabe muito bem se então é diferente das vacinas orais e que previnem as doenças, mas também infecções. A gente não tem essas ainda prontas. E a gente tem aquelas vacinas de 100 dias para enfrentar as pandemias. A gente também não tem. A última foi rápida, mas levou 360 dias. Então, a NIH, o Sistema Internacional de Saúde, ele está tentando trabalhar com isso, mas ainda não chegou lá. E a gente também tem as questões regulatórias, essas abordagens regulatórias e as agências regulatórias que estão também tentando trabalhar com isso. Eu acho que com isso, eu acho que eu posso concluir a minha apresentação e eu espero que vocês tenham uma nova visão sobre o caminho das vacinas para o futuro, e eu acho que em alguns anos a gente vai ver como que essas coisas vão se desenvolver. Let's take questions from the floor. Está aberto para perguntas. Yes, please. Sim, por favor. Pega aqui o microfone, por favor. Ok, Dr. Rapoli, muito obrigado, antes de tudo. Sua apresentação foi excelente. Eu tenho uma pergunta meio polêmica para você sobre as vacinas bacterianas. A gente sabe que é muito difícil de ter uma vacina boa contra o Staphylococcus e o E. coli, principalmente porque essas bactérias fazem parte da nossa microbiótica, então nosso sistema imunológico não conhece essa bactéria como um verdadeiro inimigo. Então, eu queria a sua opinião sobre o que a gente pode fazer para superar essa situação. E. coli e Staphylococcus são bem difíceis mesmo. O problema é que, no caso do Staphylococcus, a gente tem uma série de falhas, e o problema é que a gente tenta fazer vacinas usando uma ou duas moléculas, e não necessariamente as melhores. E a abordagem foi basicamente de tentar fazer um alvo com um perfil muito alto, que seria muito rentável, mas com um risco muito alto também. Então, as chances de falhas são muito altas. A gente também queria pular a ciência para ver o que funciona. As pessoas estão tentando fazer isso de novo. O que nós precisamos fazer, basicamente, é um tipo de abordagem sistemática, utilizando o melhor da ciência, e a vacina para Staphylococcus é possível, mas existem tantas inovações aqui, nós precisamos saber exatamente o que estamos fazendo, e ninguém conseguiu ainda abordar essa questão de um modo sistemático. Tentamos acelerar e fracassamos. Para o E. coli, eu acho que a abordagem com LPS seria a melhor alternativa, já foi testado, ou você seleciona proteínas que estão presentes no E. coli patogênico, estão ausentes no E. coli commensale. Não existem muitos, mas existem vários. Eu acho que, mais uma vez, é possível, mas para a maior parte dessas coisas é apenas uma questão de investimento. Quando nós falamos de vacina, nós estamos falando do fato de que, digamos, se você pega uma vacina que é bem-sucedida, do início até o final, vai custar 1 bilhão, digamos, pelo menos. Mas, de fato, toda vacina vai custar
30, 40 bilhões, porque você tem que contar todos os fracassos e os diferentes projetos que não levam a um bom resultado. Se você quiser uma vacina para estafilococos, por exemplo, você vai precisar não de 1 bilhão, porque o bilhão vai funcionar apenas com a vacina que sabemos que vai funcionar. Mas é toda pesquisa que é feita com resultados que acabam fracassando, e isso, a sociedade precisa fazer isso. Muitos projetos vão fracassar até você conseguir o projeto que funciona, que tem um bom resultado. Muito obrigado, Dr. Reno. Mais alguma pergunta? Uma pergunta a mais, por favor, mais uma. Apenas uma pergunta a mais. Pergunta rápida, para que nós não estouremos o nosso cronograma. Eu gostaria de perguntar ao médico, microfone, a sua palestra foi muito interessante. Eu gostaria de perguntar ao senhor uma coisa muito simples com relação à propriedade intelectual, problemas de IPI que existem quando nós temos todas essas vacinas feitas primeiro por uma companhia e eles vão proteger, e depois a outra companhia não será capaz de fazer o mesmo, utilizando a mesma tecnologia ou algo assim. Então, para uma resposta de saúde pública em nível global, nós enfrentamos esse tipo de problema. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem uma maneira de superar esse problema. Você está falando de propriedade intelectual. Bom, a propriedade intelectual é necessária. Eu trabalho em companhias de vacinas há 40 anos. A menos que você tenha propriedade intelectual na vacina, ninguém vai dar dinheiro para você investir. Isso é fundamental. A pergunta é a seguinte: quando é que a propriedade intelectual se torna um problema para a questão da equidade? O que aconteceu na pandemia, mas na pandemia a Moderna, Pfizer não tinham, disseram, olha, vocês podem usar a nossa tecnologia, se vocês usarem, nós não vamos aplicar a propriedade intelectual. Evidentemente, isso foi para a pandemia, não para outras finalidades comerciais. Nesse caso, não foi um problema, todo o PI estava disponível, todos quisessem usá-la. Então, eu acho que na pandemia, o tratado da pandemia que foi debatido, está sendo debatido e vai ser assinado, espero, muitas dessas questões deveriam fazer parte desse debate, dessa discussão. Muito obrigado, muito obrigado. Mais alguma pergunta? A última pergunta da plateia, sim. Qual é o melhor vetor, na sua opinião? O vetor de vacina? E a vacina tem que ter uma imunogenicidade alta para fazer muitos anticorpos, mas como é que isso se correlaciona com a resposta do TCL CD8 em alguns casos? Muito obrigado. Se eu entendi corretamente, como é que nós induzimos o CD8, células T de CD8, especialmente em infecções virais de câncer e outras semelhantes? De fato, CD8 foi um dos desafios para a vacinologia futura, porque nós sabemos que as vacinas baseadas em proteínas não usam CD8, ainda que você use adjuvantes, sabemos que vetores virais usam um pouco de CD8, mas não muito. Então, é uma das áreas nas quais eu acho que você ainda não tem a tecnologia para ser capaz de produzir CD8 de forma sistemática e consistente, da mesma maneira que fazemos com os anticorpos. É um dos grandes desafios para o futuro, uma das áreas que requerem mais estudos. Muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Eu estava esperando. Com o avanço da ciência e da tecnologia está tão acelerado, nós queremos novas tecnologias e novas vacinas, mas o problema é que nós temos um problema ainda, que as pessoas precisam ter informação, precisam ter informações transparentes com relação ao propósito e à importância e à prevenção, e realmente tem que tomar a vacina. Sim, eu acho que isso é o que nós sempre dizemos. A missão final das vacinas é eliminar
o agente. Pólio, já estamos quase lá na pólio, mas por mais de 20 anos, estava quase chegando lá. Como é que nós fazemos com que as pessoas em 2 países que tomem as vacinas, e aí desistem de usar, tomavam a vacina atenuada e paravam de usar? Como assim? Nós sabemos isso. Mas é muito difícil conseguir isso. E nós sabemos que existem muitas outras doenças que nós podemos eliminar se nós tivermos alta cobertura, cobertura bastante ampla. Podemos eliminar, por exemplo, o HPV. A Austrália já nos mostrou isso. Se vocês vacinarem de forma adequada e com uma boa estratégia, uma estratégia correta, vocês eliminam a doença. Nós podemos eliminar a doença. Nós podemos conseguir esse resultado que é tão aguardado, mas existem muitos problemas como a cobertura vacinal e também eu acho, a hepatite B, por exemplo, nós podemos eliminar a hepatite B se nós tivermos boas vacinas e se nós tivermos alta cobertura vacinal. O que o senhor acha? Nós podemos eliminar as doenças? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é: haverá uma dose apenas para todas as doenças? Eu saberia que a pergunta mais difícil viria no final, eu sabia. Então, é verdade. O principal problema das vacinas é que se você não usar a vacina, ela não funciona. É simples assim. A questão aqui é a seguinte: como é que nós fazemos as pessoas tomarem a vacina, especialmente depois da pandemia? Existe uma polarização muito grande, pessoas dizendo que a vacina é boa, outra parte dizendo que é ruim. Ou seja, a questão isso não ajuda. A América Latina, na verdade, teve um campeão, Ciro de Paz. Basicamente, ele foi capaz de estabelecer a vacinação por todo o continente. E a única maneira de fazer isso depende de nós. Nós precisamos comunicar a importância da vacina os formuladores de políticas e as pessoas, ter acesso às informações corretas. Obviamente, nós precisamos de falar dos riscos das vacinas. Nós temos que convencer todas as pessoas que as vacinas são fundamentais, são importantíssimas. É uma questão de comunicação, eu acho, porque nós gostamos da ciência, gostamos de fazer vacinas, mas não investimos tanto assim na comunicação. Eu acho que isso é o que nós precisamos fazer. A segunda questão, eu acho que nós não teremos apenas uma dose para todas as vacinas. Na pediatria, nós temos a questão da supervisão sanitária. Existem, por exemplo, vacinas para os idosos. Em algum momento temos que combiná-las. A combinação de vacinas vai facilitar a nossa vida, mas eu não acho que nós vamos ser capazes de ter tudo na mesma vacina. E com os avanços no RNA, talvez, nós poderemos ter 20 vírus contra a gripe, asma, todos eles numa dose única. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Rino.